Agora em Brasília, 8 horas e 52 minutos. Você acompanha aqui pela Rádio Justiça, dentro de instantes, a transmissão da audiência pública que vai debater o Fundo Clima. Um assunto muito importante, ainda mais hoje. Temos aí vários incêndios florestais, a Amazônia, o Pantanal Mato Grossense. Para falar sobre a importância dessa audiência convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, nós convidamos o advogado especializado em direito dos resíduos, direito ambiental, direito da infraestrutura e direito de energia, Fabrício Soler. Doutor Fabrício, seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado, Sérgio. Bom dia e bom dia a todos os ouvintes da rádio. Estamos transmitindo também pelo Instagram esta conversa e você pode acompanhá-la também pelo Instagram do Dr. Fabrício Soler ou pelo meu mesmo, Sérgio X Duarte. Vamos lá então, doutor Fabrício, conte para o nosso ouvinte do que se trata então essa ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a número 708, que foi proposta pelo PSB, PSOL, PT e Rede Sustentabilidade. Vamos lá, Sérgio. Primeiro, então, para contextualizar, estamos tratando de uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. O que os autores da ação estão arguindo, né? Estão levantando, estão suscitando que a União não está cumprindo um preceito constitucional de assegurar o ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que, no entender dos autores, deixou de aplicar os recursos do Fundo Clima. Então, o que alega-se fundamentalmente é uma omissão institucional da União em não adotar providências objetivando a colocar em funcionamento o Fundo Clima. Então, o objetivo, né, dessa ação é fazer com que a União adote medidas, tome providências para fazer funcionar o Fundo Clima com todos os recursos que estão a ele adstritos, determinando também a elaboração de um plano anual para aplicação desses recursos. Então, acho que esse é o primeiro ponto, a gente ter clareza do objeto. Acho que isso é muito bem claro. A DPF, para a sua finalidade, trata-se de um preceito constitucional e, assim, é um pedido dos partidos políticos autores dessa ação. E qual é a finalidade, então, do Fundo Clima? Os recursos desse fundo, doutor Fabrício, eles devem ser destinados para quais finalidades? Esse é um ótimo ponto, Sérgio, porque, no fundo, é o seguinte, o Fundo Clima ele foi criado em 2009. Ele tem ali diversas finalidades. O Fundo Clima, os recursos podem ser aportados para fins de análise de impactos ambientais, projetos de redução de emissão de gases de efeito estufa, projetos de redução de emissões de carbono pelo desmatamento e degradação florestal, desenvolvimento e mitigação de tecnologia voltada à proteção ambiental, apoio às cadeias produtivas sustentáveis, sistemas agroflorestais. Então, são diversas finalidades do Fundo Clima, que foi criado em 2009, e um dos pontos que são levantados pela ação, que eu acho que eu gostaria de compartilhar aqui com precisão, o que é alegado, né, nos autos dessa ADPF, é que o Fundo Clima, por exemplo, havia uma autorização para aplicar de fundos de valor não reembolsável, né? Ou seja, é dinheiro a fundo perdido. 8 milhões e 50 mil reais para estudos, projetos, empreendimentos destinados à proteção ambiental. E, segundo consta na própria petição da DPF, 700 mil, ou seja, menos de 10% foi de fato empenhado. Então, havia 8 milhões autorizados, né, pela orçamentariamente, e menos de 10% foi utilizado. Além desse número, Sérgio, eu queria compartilhar um outro que a ação traz. Aqui eu falei dos recursos não reembolsáveis. Agora, daqueles reembolsáveis, que é fundamentalmente um empréstimo, que é gerido pelo BNDES, nós temos o seguinte: o fundo tem aproximadamente 540 milhões de reais, e foram empenhados apenas 350 mil reais. Então, Sérgio, em razão desses números, que os autores da ação questionam uma certa omissão do governo federal, da União, e não aplicar esses recursos. Uma vez que os recursos, nós teríamos aqui aproximadamente, então, 8 milhões, foi empenhado 700 mil,
e de fundo reembolsável, onde tinha 500 milhões, foi empenhado apenas 350 mil reais. Então, em razão disso, que os partidos alegam nessa DPF que a União vem se omitindo em assegurar o ambiente ecologicamente equilibrado. E, portanto, que o pedido da ação é, veja, faça fazer valer o Fundo Clima. Esse é o objeto principal. A Constituição Federal, como ela traz este contexto de proteção ao meio ambiente, isso que acaba até fazendo com que essa DPF tenha seus fundamentos? Exato, Sérgio, exatamente isso. A Constituição Federal prevê o seguinte: compete ao poder público, né, assegurar o ambiente ecologicamente equilibrado. É um bem de uso comum do povo, da sociedade. Então, o que se alega na DPF é que esse dever, né, não está sendo cumprido pela União e que, portanto, ensejaria essa ação, essa DPF, né, a apresentação dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental. O preceito seria, o preceito fundamental, o ambiente ecologicamente equilibrado, um direito de todos. E não estaria sendo cumprido frente a uma suposta omissão da União e não aplicar os recursos do Fundo Clima. Tem uma questão também, Sérgio, relacionada aqui, não diretamente à Constituição, mas dentro dos autos, alega-se uma questão de governança da aplicação desses recursos, que o Fundo Clima teve uma recente alteração da sua composição, tem um comitê que acompanha a gestão do fundo e que isso foi, de certa forma, alterado desde o ano passado e que isso, de alguma maneira, teria impactado a dinâmica dos trabalhos do Fundo Clima e isso resulta também nesse baixo valor empenhado no Fundo Clima. Doutor Fabrício, qual é a opinião do senhor, então, sobre essa audiência pública que vai ser realizada hoje e amanhã, o dia inteiro aqui no Supremo Tribunal Federal, primeiro período da manhã, das 9 às 13 horas, e depois volta a partir das 14h30 até as 18h30, hoje e amanhã? Bom, primeiro, cumprimentar a iniciativa do ministro Barroso em convocar essa audiência pública para hoje e amanhã. E por que cumprimentá-lo? Porque é a partir dessa oitiva, né, interdisciplinar ou multidisciplinar, onde nós teremos representantes da sociedade civil, entidades ambientalistas, entidades do agronegócio, especialistas, academia, institutos de pesquisa, o próprio Senado, a Câmara dos Deputados, o próprio Ministério. Então, essa oitiva, Sérgio, eu não tenho dúvida que vai ser muito rica em termos de contribuição para a análise dessa matéria, né, para a análise do Fundo Clima e da sua eficácia, uma vez que o Brasil tem uma política de mudança climática que prevê redução dos índices de emissões de gases de efeito estufa, Sérgio, e essas emissões, elas estão condicionadas a um conjunto de medidas, como a própria redução do desmatamento, como o aumento da oferta de energia renovável, a utilização do sistema integração lavoura-pecuária, ou seja, é uma gestão integrada do agronegócio, o plantio de florestas. Então, neste ponto, na minha opinião, o agendamento dessas audiências públicas, certamente assim, é um momento ímpar da nossa sociedade, porque nós vamos ter muito a aprender. Hoje se fala muito internacionalmente sobre litigância climática, que é você discutir as questões de mudança do clima por intermédio do Poder Judiciário. E acho que o Brasil marca uma posição independentemente de opinião, respeitadas as várias opiniões que sustentam ou não a aplicação do recurso, a omissão da União, mas certamente teremos uma aula de gestão ambiental e de mudança climática entre hoje e amanhã no STF. Então, fico registrados os meus cumprimentos ao ministro Barroso pela iniciativa. Teremos vários expositores hoje e amanhã, 15 minutos de manifestação para cada expositor. E o que a gente pode destacar aqui desses expositores? Teremos o governo federal, teremos instituições que cuidam do meio ambiente, temos até expositores da Xingu, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e muito mais. Exato, tem FUNAI, Ministério Público,
órgãos de estudo e desenvolvimento sustentável, universidades. Estou aqui passando pela lista, é uma lista riquíssima. A Isabela Teixeira, que foi ministra do Meio Ambiente, vai falar também. Pessoal do Banco Mundial, da ONU, da Confederação Nacional da Agricultura, os bancos, as instituições financeiras estarão representadas e falarão também. Grandes empresas brasileiras também estão aqui previstas para falar. Então, assim, a expectativa é a melhor possível, Sérgio. Eu acho que vai ser, como eu comentei, vai ser uma aula de gestão e governança climática, como esse assunto está sendo enfrentado, não só na perspectiva do Brasil, mas mundialmente. Então, eu acredito que esses estudiosos que estão trazendo aqui, que trarão, né, contribuições numa perspectiva de mundo, certamente ajudará o STF compreender o contexto, que é esse o propósito da audiência pública, é expor o tema para que o STF possa, no âmbito dessa DPF, fazer o melhor julgamento com base nos casos e dados reais, o que de fato acontece com a gestão, com as mudanças climáticas e os recursos previstos para combate às mudanças aqui no país. Na lista ainda temos o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o general Heleno, também como ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, ministro Marcos Pontes, que é o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, ministro André Luiz Mendonça, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública, e por aí vai, vários convidados estarão participando. Alguma expectativa além dessa inicial desses convidados? Olha, eu sou bem otimista, Sérgio. A minha expectativa é de dados. Eu acredito que essa audiência pública vai trazer para os autos da DPF dados de como está a governança climática no país, quais são os efeitos hoje sentidos pelo país para esse tema, quais são as medidas que poderiam ser adotadas em termos de reforço, né, para fins de implementação das políticas voltadas à mudança climática. Inclusive, como eu comentei, nós temos uma política nacional de mudança climática, então, com meta de redução, de controle das emissões, tem o Acordo de Paris, que é um compromisso global. Então, na minha opinião, a minha expectativa é que essa audiência pública traga dados para fins de aclaramento do cenário, do contexto, para permitir uma melhor análise e uma análise mais acurada por parte do Supremo Tribunal Federal. E lembrando ao nosso ouvinte que a participação dos expositores nessa audiência pública ela poderá se dar presencialmente com a adoção de todas as medidas necessárias do distanciamento social seguro na sala de sessões da primeira turma ou por videoconferência e telão para os que optarem por essa via. E você acompanha dentro de instantes, então, essa audiência pública. Doutor Fabrício Soler, esse tema, então, ele ganha ainda mais importância devido a esses incêndios, ao desmatamento que estamos acompanhando no Pantanal, até na própria Amazônia? Sem dúvida, Sérgio. Eu acredito que, veja, a audiência já está marcada há uns 3 meses e coincide com um momento de instabilidade, né, decorrente das queimadas, do que a gente tem visto aí de forma dramática no Pantanal. Muito triste o cenário do Pantanal, a questão das queimadas na própria região amazônica também. Então, acho que isso vem a reforçar a atualidade do tema, a preocupação em decorrência desses problemas que o país tem enfrentado de desmatamento e que precisa, de fato, né, de ser combativo. Então, para isso, criou-se, né, a questão do Comitê Interfederativo, né, o Conselho da Amazônia, que hoje é presidido pelo vice-presidente Mourão. Na minha opinião, tem que colocar força nacional no assunto, tem que reforçar as instituições de controle, por exemplo, o IBAMA, tem que autorizar e liberar concurso para reforçar o quadro de profissionais, para reforçar a estrutura, os equipamentos, para que a gente possa ter um combate efetivo quando se trata de desmatamento ilegal, né? Isso tem que ser combatido assim de forma bem vigorosa para que a gente possa, inclusive, melhorar a posição do país nesses fóruns internacionais e vis-à-vis o que a gente acompanha nos últimos 6 meses, talvez, Sérgio, não se fala em outra coisa que investimentos em projetos
ambientais, né, em projetos que têm um lastro na sustentabilidade, que aborde a questão que eles chamam de ESG, né, meio ambiente, social e governança. Então, hoje, inclusive, as instituições financeiras previstas para falar nessa audiência pública, eu não tenho dúvida que uma das abordagens é mostrar a importância de uma gestão mais combativa, de proteção, inclusive para posicionamento do país para atração de novos investimentos. Isso é fundamental, demonstrar que estamos cuidando do patrimônio, lógico, assegurada a soberania do país. O patrimônio é brasileiro, né? Nós estamos falando aqui da Amazônia, né? Patrimônio Pantanal, e que isso deve ser, de fato, aí demanda uma atuação mais combativa, e aí utilizando o que nós temos de infraestrutura, seja de estrutura de combate, seja Força Nacional, as polícias, Polícia Ambiental, o IBAMA, ICMBio, dentre outros órgãos que venham a compor a estrutura de combate desse tipo de situação. Sem contar também um acordo comercial com a União Europeia. O senhor acredita que a União Europeia está de olho também nesse tipo de evento aqui do Supremo Tribunal Federal para bater o martelo, finalmente assinar esse acordo? Bom ponto, Sérgio. Eu acho que, na verdade, a União Europeia, acho que o mundo está de olho nessa audiência pública. Acho que a repercussão e a multiparidade da participação, né, a pluralidade da participação privada, pública, instituições de pesquisa, ensino, sociedade civil, e nacional e internacional, eu estou certo que isso repercutirá não só em âmbito nacional, mas em âmbito internacional. E por isso que há uma certa ansiedade, né, de como os dados que serão trazidos, as informações, a abordagem, porque, lógico, tem naturalmente alguns contextos mais políticos e institucionais, mas várias entidades trabalham com esse assunto há décadas. E eu acredito que é aí que vai estar o substrato dessa audiência pública e certamente repercute em qualquer acordo comercial. Sérgio, eu acredito que isso tende a refletir não só, né, no acordo comercial, mas no posicionamento do país internacionalmente. Esta questão sobre a destinação desses recursos, os partidos alegam que pouco está sendo investido para o controle, para o Fundo Clima. Isso pode resultar o quê? Até numa ação contra o próprio presidente da República? Na verdade, o objeto, inclusive, dessa DPF alega-se uma suposta omissão da União, né? Não se fala necessariamente do agente público, mas sim do ente federativo. O que está sendo suscitado é uma omissão da União em não empenhar, em não adotar, em não aplicar em projetos, programas e estudos os recursos que já estão alocados no Fundo Clima. Então, o ponto fundamental aqui, inclusive esses recursos permitiriam que a administração pública, seja ela federal, estadual ou municipal, pudesse fazer frente aí a programas de natureza ambiental, além das próprias fundações de direito privado, associações civis, cooperativas, entre outros entes. Então, o ponto central é se há ou não alguma omissão por parte da União em não aplicar, em deixar de aplicar os recursos do Fundo Clima. E acredito que, como você muito bem comentou, diante das últimas notícias, o tema se tornou a ordem do dia, né? Prioridade. Veja, o cenário dessas queimadas, o incêndio, inclusive vi hoje que o governador do Mato Grosso, do Mato Grosso solicitou o envio da Força Nacional, né, para ajudar a combater o fogo no Pantanal. Então, isso mostra que é uma atuação interfederativa. É a União, estados, municípios. Eu sei que vários municípios e estados encaminharam seu efetivo de bombeiros para ajudar nessas iniciativas. A iniciativa privada também está colocando seus recursos juntos para esse combate. Então, Sérgio, precisa, sim, de um posicionamento firme no combate, porque isso tem um reflexo, naturalmente, econômico. Eu acho que esse é um ponto de atenção. O Fundo Clima, vejo aqui que ele tem 9 subprogramas: mobilidade urbana, cidades sustentáveis e mudança do clima, máquinas e equipamentos eficientes, energias renováveis, resíduos sólidos,
carvão vegetal, florestas nativas, gestão e serviços de carbono e projeto inovadores. Resíduos sólidos é uma das suas especialidades, né, doutor Fabrício? É isso aí, Sérgio. É uma das frentes aí que a gente tem trabalhado com bastante afinco pela própria legislação específica, mas você colocou muito bem os subprogramas, né, que o Fundo Clima, né, você vê a vasta opções, né, o cardápio de soluções para aplicação dos recursos do Fundo Clima. Energias renováveis, fundamental, solar, eólica, ou de biomassa, como cana-de-açúcar, a questão de resíduos, como você muito bem trouxe, a eliminação dos lixões e o combate às emissões de gases de efeito estufa, como o metano, que vem do lixão, florestas nativas, né? Fomentar o plantio de florestas com espécies nativas, a gestão e serviço de carbono para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E eu acho que aí entra mais um ponto, mobilidade urbana e cidades sustentáveis, que entra numa agenda moderna, né? De cidades inteligentes, cidades sustentáveis, com menor redução com redução de emissões, com alteração das matrizes energéticas, dentre outras medidas voltadas à melhoria ambiental em geral e com foco na mitigação dos gases de efeito estufa. Quem que faz a liberação desses recursos? É o BNDES? Perfeitamente. O Fundo Clima, a parte dos recursos reembolsáveis, o agente financeiro é o BNDES. O BNDES tem todo um programa organizado, né? Um programa Fundo Clima, em que ele traz as condições, né, de acesso ao recurso reembolsável. Inclusive o BNDES, acho que vale frisar também, Sérgio, tem um grande conhecimento acumulado nos últimos anos em decorrência de vários projetos, investimentos que eles fizeram ou liberaram recurso para tanto. Então, tem um time que analisa os projetos ambientais de forma muito criteriosa. Então, os projetos hoje que passam pelo BNDES, esteja certo que tem uma análise bem detalhada sobre critérios ambientais, parâmetros, impacto, aspectos sociais, de governança, e ficando naturalmente a cargo de quem conhece o assunto, que é o BNDES, fazer a gestão dos recursos, da parcela de recursos que são reembolsáveis. Doutor Fabrício, o senhor tem tempo disponível ainda para ficar conosco? Mais 2 minutinhos, Sérgio. Eu estou enrolado. Eu tinha uma reunião que começava às 9. Eu sei que como eu atrasei, eu estou iniciando aqui, mas eu consigo mais uns 2 minutinhos aqui para a gente bater um papo. Eu estou vendo aqui que começa a audiência também. Não, né? Não começou ainda. Mas vamos lá, só fazer uma diferenciação. Fundo Clima não tem nada a ver com o Fundo Amazônia, né? Não. Você tem certo. São coisas diferentes. Estamos tratando aqui, de fato, o Fundo Clima, mudança climática. É um fundo criado em 2009, já há mais de 10 anos, que foi também recepcionado pela lei federal que trata da Política Nacional de Mudança Climática. Então, é um recurso já carimbado, que já tem uma origem já rastreada e que vem logo. Também acho que verdade seja dita também, Sérgio. Ao longo dos anos, a própria União sabe que vem enfrentando problemas com o próprio Fundo Clima. Não são só bons projetos, não são só flores dentro desse programa. Então, essa própria reavaliação crítica também vem sendo feita aí ao longo dos últimos anos pelo Ministério do Meio Ambiente para permitir uma elevação na qualidade dos projetos melhores. Afinal, o recurso está lá, o recurso está orçado, né? Nós precisamos de bons projetos e de boas execuções para que a gente possa colocar esse recurso a favor do país na melhoria da qualidade ambiental. Está certo, conversamos na Rádio Justiça com o doutor Fabrício Soler, advogado especializado em direito dos resíduos, direito ambiental, direito da infraestrutura e direito de energia, falando sobre a audiência pública que vai debater o Fundo Clima dentro de instantes aqui na Rádio Justiça. Doutor Fabrício, obrigado por atender a Rádio Justiça e até uma próxima ocasião. Muito obrigado, Sérgio. Uma satisfação falar contigo, com os ouvintes e inaugurar essa nova forma de contribuição aqui via seu Instagram, Sérgio X Duarte. Um abraço. Valeu, um abração. Agora em Brasília, 9h16.